Estamos em mais um programa e nessa temporada vocês vão estar comigo e algumas pessoas maravilhosas, com pessoas com ícones da cidade do estado do Amazonas. Hoje ao meu lado eu estou com Arrisson Mota, conhecido como O Pretinho. É nóis. É nóis? Estamos hoje com Savino. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo seu tempo, ter disponibilizado seu tempo para estar aqui conosco, para conversar um pouquinho. E sobre política, é óbvio, né? Sobre alguns outros assuntos. Seja muito bem-vindo, Savino. Lúcia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Pretinho, nosso famoso Pretinho, né? É um prazer para mim enorme estar aqui com vocês, conversando, pessoas que eu tenho um carinho enorme e, claro, conversando sobre um assunto que a gente gosta bastante, que é a política e é o assunto do momento. Até outubro, acabou a Copa, né? Até outubro agora vai ser eleição. Então, nesse assunto aí, eu com certeza me sinto bastante à vontade. Chegou a nossa Copa do Mundo agora, né? Que é a gente que comenta política, né? Que agora é o nosso momento de falar e tudo mais. Rapaz, e tem um cabra que eu troco muita ideia no off aí. Tem algumas pessoas que eu troco mais com o Vitor. Acredito que toda semana a gente troca uma ideia. E a gente fica ali, em média, 30, 40 minutos no celular ali, mano, trocando uma ideia. Eu adoro trocar ideias. Então, mano, papo com esse homem que não falta, acredite, mano. Papo com ele, principalmente sobre política estadual, é o que não falta. Rapaz, e a gente não conversa muito, sabe sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o federal, política federal, só estadual a gente foca muito. Que é o principal, né? O que é que vai influenciar pra gente? Federal que tu diz, o governo, presidente. É. A gente raramente, nunca nem trocamos ideia sobre isso. É verdade. Vitor, mas vamos lá. Meu Pretinho, convenção do David ontem. Cara, Rapaz, que evento grandioso. Ele é inegável, deu muita gente. Ele gosta de eventos, né? Ele é um cara que gosta de eventos. Ele sabe fazer uma festa, né? Eu costumo dizer, poxa, o Davi podia ser promoter. Né? Se ele fosse promoter, cara, ele ia ser, né? Ia botar no chinelo esse pessoal aí de evento. Se tudo der errado para governo, ele pode... Exatamente, pode ser promoter. Ele sabe fazer uma boa festa. Olha, foi um evento que realmente deu muita gente. Né, isso é um fato, não tem como negar. Eu vi algumas notícias dizendo 70 mil pessoas. Não sei se realmente deu isso, mas realmente tinha muita gente, né? Mais de 10 mil, 20 mil pessoas com certeza tinha ali naquele local. E ali a gente vê o poder de uma máquina, né? O poder de uma máquina municipal. A gente sabe que nessa disputa a gente vai ter uma disputa de máquinas. Ela estava ali por amor, não? Né? Então, quando eu digo a máquina, eu digo a questão da estrutura. Tem muita gente comissionada ali, com certeza. Ah, Vitor, eu fiz um vídeo hoje, publiquei, e teve até um comentário. Eu vi seu vídeo, então tu tá dizendo que todo mundo ele é comissionado? Não, lógico que não. Não é todo mundo ali que é comissionado. Mas tem sim uma boa parte de comissionado. Isso dá uma vantagem numérica muito expressiva, né? Convenhamos, né? A prefeitura tem o quê aí? Pelo menos tem mais de 5 mil colaboradores, tranquilo e calmo, né? Então, assim, dá uma vantagem estratégica, é o poder de uma máquina que a gente vê numa campanha, né? Então, já era esperado que ele fizesse um evento grandioso. Eu acho que os eventos dele vão ser nessa pegada, vão ser grandiosos. Agora, o que me chamou a atenção, né, Lúcia e Harrison, não é nem tanto a questão do evento em si, mas o que foi falado, né? Que eu até fiz um vídeo justamente apontando essas contradições dele, né? E algumas no mínimo, exageros. O que foi falado, dito? Vamos lá. O primeiro exagero dele, ele falou que só no Novo Aleixo ele asfaltou 248 mil ruas. Lembrando que não tem Manaus tem quantas ruas, Manaus? Aproximadamente 13 mil. Então, assim... Talvez ele tenha errado. Não, Talvez ele tenha errado. Mais um erro grotesco, né? Sim. Manaus tem aproximadamente 13 mil ruas cadastradas. Você pode dar um Google aí, você confere. E o prefeito disse que só no Novo Aleixo ele asfaltou 248 mil ruas. Tudo bem, né? Aí teve até gente que falou assim, não, ele tava nervoso. Ele pode falar, mas nós estamos aqui pra gente abrir e clarificar melhor. Não, Davi, o espaço tá aberto pra você fazer uma correção, tá, meu Pretinho? Fique à vontade. E disseram que ele tava nervoso. Beleza, né? O cara pode estar nervoso. Apesar de que eu acho difícil um cara que tá acostumado, né, a estar em eventos como esse, enfim. Mas tudo bem. Errou, né? Um ato falho ali, digamos que aconteceu. Esse foi o primeiro. O segundo, ele também fez duras críticas ao ex-governador Wilson Lima. Críticas contundentes, críticas, né, válidas realmente, né? A gestão do governo Wilson Lima saiu bastante rejeitada. Mas a gente não pode esquecer que ele apoiou o próprio
o Wilson Lima em 2022. Na verdade, ele costumava se gabar até um tempo atrás de que o Wilson só se reelegeu por conta do apoio dele. Então, se tudo que ele falou ali no evento aconteceu, tem o dedinho dele também. Né? É uma contradição que eu vejo. E sem falar das outras promessas mirabolantes, né? Zerar a fila do CISREG. Pô, do caramba, né? Mas não funciona. Não é que nem que não funcione, mas assim, ele prometeu asfaltar 10 mil ruas em 2024. Ele saiu da gestão, não chegou a 5 mil, se eu não me engano, se não me falha a memória, né? Então, assim, ele gosta de fazer essas promessas, né, mirabolantes e tudo mais. E, assim, eu até falei nesse meu vídeo, é interessante que os políticos, todos, tá? Isso aqui é uma crítica a todos. No período de campanha, no período eleitoral, todo mundo enxerga os problemas do Estado. Já reparou isso? Quando eles estão lá na cadeira, quando estão... Ninguém... é maravilhoso. Vai reclamar e ainda ataque. É ataque. É ataque. E ainda fica proibido de entrar na Câmara Municipal. É verdade, ainda tem isso. Ainda tem isso. Que loucura, né? Que é a casa do povo, né? Então, assim, foi um evento que foi marcado, sim, por muita gente, óbvio, né? Inegável isso. Mas foi um evento que foi marcado por esses discursos aí. E também, já ia me esquecendo, uma ausência foi notada ali. Marcos Rota, cadê o Marco Rota? Não compareceu. A gente sabe que até uns meses atrás o Marco Rota era o candidato ao Senado do grupo deles. O que você acredita que aconteceu com o Marcos Rota, meu pretinho? Olha, tem umas conversas por aí... Eu tô por fora, juro pra essa eu tô por fora. Andam dizendo tua por cara aí... nem treme, né? Andam dizendo por aí, conversas de bastidores. Atenção, né? Porque o pessoal pega, né? Já fala, muita atenção aqui, a política é como as nuvens. Uma hora tá de um jeito, outra hora pode estar de outro. Tudo pode mudar. A política é feita de interesses. Hoje, a conversa que rola por aí nos bastidores é que ele pode aparecer no palanque de Roberto Cidade. Ah, Vitor, isso está confirmado? Não, que a convenção ainda nem aconteceu, é dia 4 de agosto, não está confirmado. Mas, a política é feita de gestos, tu sabe? E uma ausência dessa é muito significativa. Era o candidato ao Senado. E o Davi disse que essa chapa está em aberto, ou seja, ele não tem candidato ao Senado. Mas, poxa, não era o Marco Rota? Já estava firmado que seria o Marco Rota, né? E aí, do nada, o cara não aparece na convenção e tal, enfim... Esquisito, né? Irei apurar. Vai apurar. Tem essa conversa de que ele poderia estar ali conversando com o Roberto Cidade, né? E aí eu acho que isso foi um grande sinal de que essa conversa tem um fundo de verdade, porque ele não compareceu na convenção, no evento mais importante, né? Antes do próprio dia da votação, é a convenção partidária, né? Ele não compareceu. Então eu acho que isso comunica muita coisa. Meu pretinho, teve uma situação, eu vi... Dos 4 candidatos, dos 3 candidatos, vamos lá, Davi, ficou 3. Ele só bateu no Roberto, cara, e no Wilson. Por qual motivo você acredita que ele não bateu nos outros 2 candidatos, Omar e Maria? Pois é, né? Na verdade, tem um negócio curioso, Harrison, é que pouca gente bate no Omar, tu já reparou isso? Não é só o Davi que não bate nele. A gente não vê, por exemplo, Maria do Carmo falando muito do Omar também, e o Omar é o cara que tá em primeiro nas pesquisas, né? A gente não vê o Davi, entendeu? O único que parece que abriu essa frente, e eu tenho até uma crítica em relação à direita, que deixou esse espaço, né, para eles, foi o próprio Roberto Cidade e o próprio Wilson Lima, que começou a dar umas alfinetadas do Omar. O Wilson Lima já fez vídeo, né, respondendo o Omar. O Roberto Cidade também já fez, né, não citou nomes, mas todo mundo sabe que ele tá falando do Omar, né, falando, tem senador aí que diz que vai prender, que é ministro do STF e tal, não sei o quê. E a gente não vê, por exemplo, a direita ocupando esse espaço, ocupando esse campo. E chama atenção porque é o seguinte, o Omar, ele é o candidato do Lula aqui no estado do Amazonas. Ele vai ser o candidato do Lula, né? Isso já é muito claro, ele sempre foi aliado do Lula, ele nunca escondeu isso, sempre foi. Foi em 22, é agora, acho que foi quando ele era governador também era, sempre foi, né? Ele sempre deixou isso muito claro. E assim, a direita não fala do candidato do Lula, é um tanto quanto antagônico isso. E aí esse espaço ficou vago e o Wilson Lima e o Roberto Cidade estão ocupando esse espaço de abrir esse fronte contra o Omar Aziz. A gente sabe que o próprio Eduardo Braga disse em uma entrevista recente, eu também fiz um vídeo sobre isso, que o Davi e o Omar estariam conversando. Ou seja, aquele papo de que traidor, não sei o quê, eu acho que isso já não tá mais nessa pegada. Meu ponto de vista, eu acredito que o Eduardo Braga só jogou lenha na fogueira. Essa conversa, acredito que nunca nem... Não, pode ter havido? Pode. Mas acredito que um não quer nem papo. Meu ponto de vista, posso estar errado, tá? Mas um não quer nem conversa com o outro. Mas você concorda que quando a gente percebe que o Savino fala para
para nós que eles não batem no Omar? O próprio Salazar não bate no Omar? É um ponto também. É um ponto muito forte, né? É um ponto ele também. bate em todos menos no Omar. Mas tu acredita que o David só bateu no Roberto porque acredita que seja... Que eu vejo ali um desprezo com a professora, achando que a briga dele é com o Roberto para essa segunda vaga? Pode ser um desprezo ou pode ser também um cuidado, Harrison, também, no sentido de que, né, você tem que ter muito cuidado quando você tem uma candidata mulher no pleito, Exatamente. né? Você tem que ter muito cuidado Boa como que você vai colocar essas críticas, Exatamente. como que você vai tecer essas críticas. E convenhamos, a professora Maria do Carmo, ela nunca exerceu cargo eletivo nenhum. Então, assim, vai falar o quê? Crítica por crítica? A professora Não Maria tem do o que Carmo? Não tem o que falar nesse sentido, sejamos justos. Sim. Vai falar o quê? Ah, porque a FAMetro tem um ensino ruim e tal, não sei o quê. Mas assim, né? Então você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer uma crítica, né, a uma candidata que não exerce cargo eletivo, a uma candidata que é mulher. E esse detalhe do ser mulher, é interessante que esse voto feminino, ele está muito em evidência no sentido de que todos os candidatos estão de olho nesse voto feminino. Justamente porque tem uma mulher no pleito. E todos Por os exemplo, candidatos estão botando uma vice-mulher. Exatamente. Ou você acha que isso é por um acaso? Por que o Davi escolheu a Shadia, né? Por que, Não que o mesmo. Omar Aziz quer a Alessandra Campelo? Inclusive, tá até rolando Já uma tá conversa. ok, tá? Já tá Já- ok. já tá afirmado? Já confirmadíssimo. Ontem eu tive uma informação quentíssima, confirmadíssima, macho. Ninguém tira mais. Inclusive Então, é amanhã pronto. dele, né? Amanhã é a Inclusive, convenção amanhã dele. é a convenção dele. E aí as Eu próximas sei. que vão acontecer no dia 4, que é da Maria, e do União Brasil, né? Que no caso é o Roberto Cidade. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando você vai fazer críticas a uma candidata mulher no pleito, a uma candidata que não exerce cargo eletivo, né? Enfim, né? Tem até uma fala muito curiosa que eu fiz no comentário sobre o Wilson Lima, que ele diz o seguinte: me atacam porque eu fiz entregas. Entregas onde, Mas, macho? não, e assim, não faz sentido, né? Ah, Por que vai... teve uma entrega, Vitor. O hospital pra cachorro, O pô. hospital pra cachorro. Lógico, porra. Pois é. Porra, o hospital tem pra que- cachorro. O cachorro é mais importante que o ser humano, pô. Hoje você vê nas ruas, Ô, e eu Wilson. falo sempre sobre isso, que você vê crianças, você não vê mais animal nas ruas. Você vê crianças nas ruas pedindo. É. E você não vê o animal na rua. E o certo seria não ver nenhum dos dois, né? Ninguém aqui Nenhum é a nem favor, outro, exatamente, sim, ninguém aqui sim. é a favor de animal estar nessa situação, mas o ser humano também, né? Não, é aquela questão que eu fico puto. Pô, na frente da sede do governo, pô. Ali você vê os índios, são índios, não sei. Venezuelanos ali, na frente onde tem que cuidar do nosso estado. E o cara não fez. Falando do Wilson, tá? Que fica bem claro. O cara não fez um hospital, pô. E dar mais atenção pros animais do que a própria população é inaceitável. Meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista. Então, assim, a gente vê que esse voto feminino, ele tá muito em evidência. E todos os candidatos estão de olho nesse voto. Sim. Não me impressionaria se o Roberto Cidade, por exemplo, aparecesse como uma vice-mulher Esse é também. o ponto, eu ia te perguntar exatamente isso. Pelo fato de todos estarem fazendo esse acompanhamento de ter uma vice-mulher, quem que você acredita? Se fosse, quem seria? Olha, existe uma conversa muito forte, conversa de bastidor, né? Que poderia ser o Fausto Júnior, né? O deputado federal. Mulher. Ah, mulher? Eu Não acredito- sei. Eu acredito Juro que pra ti, eu acredito não. que seja Joana Dark, cara. Também eu já ouvi essa Poxa, conversa. Pode Eu ser. tenho escutado Mas muito não nos bastidores de tem Joana Dark, Joana nada Dark. confirmado Confirmado, se nada. vai ser... Aí, se- aquela né? questão, você tá vendo Davi com uma vice-mulher, Omar, Omar com uma vice-mulher, professora. Professor, mulher. não, a professora acredita que vai ser homem, mas tu É acredita... porque ela já é a mulher, Ela né? já é mulher. Tu acredita que o Roberto, pô, cara, eu vou ficar, já vou começar atrás dos caras, por isso que eu acredito que ainda pode ser uma mulher. Sim, claro, eu acho que, como eu te Tu falei, entendeu, meu pretinho? todo mundo tá de olho nesse voto feminino, né? Pra equilibrar o jogo, né? Tipo assim, não, eu também, né, apoio, sei lá, a causa das mulheres, eu também tô de olho tô com um olhar especial para o voto feminino. Exatamente. Eu acho que esse é o recado que se passa quando você tem uma vice-mulher e quando você tem uma candidata mulher no pleito, né? E uma coisa que o Roberto queira ou não queira, é estrategista e muito inteligente. Por isso que eu acho que não vai deixar passar essa questão de ter uma vice-mulher. E como ficaria o Serafim nesse caso, macho? Meu pretinho. Não sei, né? A gente tá falando de dois mandados. Vai encerrar Não, porque o Serafim não pode concorrer ao cargo de estadual, porque ele já tá como vice-governador. É essa a questão. Ele fica sem mandato. Então, é toda uma situação. Cara, E o Serafim,
é um cara inteligentíssimo. O Serafim é um cara muito técnico, né? Eu acho que Exatamente. se isso viesse a acontecer, com certeza iria ter uma conversa pra ele ocupar alguma secretaria, alguma coisa do E tipo. meu pretinho, eu digo com propriedade. Eu falei, falei algumas vezes, Serafim, pra mim, foi o melhor prefeito que Manaus já teve, cara. Em termos de gestão financeira, ali, pra deixar as contas em dias. Se ele tivesse mais 4 anos para trabalhar, acredito que a cidade teria dado um salto, uma alavancada. Porque os primeiros 4 anos ele botou a ordem na casa. E fizeram essa pergunta. Se a professora Maria do Carmo fosse governadora do estado, o que você acredita que ela focaria? Eu acredito na gestão financeira do estado, até para deixar a casa em ordem. Que o antigo gestor deixou, queira ou não queira, o nosso estado numa situação... Não, lastimável, né? Hã? Deixou Lastimável. lastimável. Saúde um caos, policiamento... Os policiais não têm nem farda, cara. Inadmissível. Os policiais não terem farda. Então, tipo assim, o que você acredita? Eu falei, acredito que ela focaria na gestão. Mas como assim? A professora é gestora. Mas a FOMED tá devendo. Cara, você não sabe como ser empresário no nosso país é difícil. O tanto de imposto que nós pagamos. Eu digo que os empresários bem-sucedidos são os verdadeiros heróis. É verdade. Verdadeiros heróis. Então, a professora queira ou não queira, criou um patrimônio, criou tudo e tem que tirar o chapéu para a mulher, cara. É meu ponto de vista. Mas vamos lá, voltando aqui, meu pretinho. Se as eleições fossem hoje, eleições do governo, quem você acreditaria no segundo turno? Do teu ponto de vista. As pessoas que tu conversa, o que tu sente na rua. Cara, hoje saiu uma pesquisa, inclusive. Saiu uma pesquisa, por favor, eu não vi pesquisa hoje ainda, tá? Essa pesquisa saiu hoje, né? Então, assim, não é... Eu gosto de... Qual a fonte, Vitor? É da Projeta Pesquisas. Mercado e Opinião Pública, né? E, assim, o cenário... Assim, eu costumo dizer o seguinte. Quem disser que... eu sei quem vai estar no segundo turno, sei quem vai estar, mentindo. Não tem como. Então, assim... Você fala isso com o Vitor, sempre comenta isso com o Vitor. O cenário de hoje mostra o seguinte... Em Manaus, na pesquisa de voto estimulada. E aí você pode pesquisar nos portais, essa pesquisa foi amplamente publicada. Diz que a intenção de voto do Roberto Cidade, 23,3% em Manaus, Omar Aziz com 22%, né? E Maria do Carmo com 20%, Davi Almeida com 17%. Interior, Omar 31%, Roberto 23,5%, né? No total, Omar Aziz e Roberto Cidade. É o que diz a pesquisa de hoje. Da Projeta. A pesquisa de hoje da Projeta mostraria que hoje seria entre Omar e Roberto Cidade. Né? Aí, Vitor, não sei o que, não acredito. Eu falei, mas é o que a pesquisa diz. Né? Pode ser que seja, pode ser que não seja. Cara, sendo bem sincero. Capital. Sendo bem sincero, sim. Eu sinto... eu costumo perguntar de algumas pessoas, mas eu ainda vejo muita gente ainda não ligando para o cenário eleitoral. Exatamente. Entendeu? Mas é isso mesmo. Eu vejo muita gente assim... Por exemplo, uma coisa é a gente que tá o tempo todo comentando política, trabalhando com política. Falando sobre política. Outra coisa é as pessoas que estão vivendo a sua vida normal. Elas não estão preocupadas com a eleição. Por exemplo, tem muita gente que nem sabe que o Wilson Lima não é mais o governador do estado, pô. Sim. E que o Davi Almeida não é mais prefeito. Sim. Entendeu? A grande parte da população nem sabe disso. Entendeu? Nem sabe assim no sentido de saber quem são os candidatos, cara. Exatamente. Ao governo. Exatamente. Então, assim, fica muito difícil a gente, né? O pessoal fala muito da candidata aqui na capital, Maria do Carmo. Fala assim dela, isso é inegável, né? Fala muito. Eu vejo também falar do Davi, mas de maneira negativa, entendeu? Aí o pessoal fala, tem gente também que fala do Omar, aí é meio mediano, assim, tem gente que fala muito mal, tem uma rejeição ao Omar, mas tem gente que fala bem também, tipo assim, na época dele, a polícia era não sei o que valorizada, ele é um cara que fez pela Zona Franca e tudo mais, entendeu? Sim. E eu vejo ainda também a questão do Roberto Cidade, um certo desconhecimento também, aí é como se fosse a novidade, e tem aquele Roberto Cidade lá, é o que eu sinto, sabe? É o que eu sinto, de verdade, mas em geral, todo mundo meio assim, ainda nem parei pra ver quem são os candidatos e tal. Que na verdade é o que eles amam, né? Quando a pessoa pega e fala assim, então, não quero nem falar sobre política. Exatamente. É o melhor eleitor que eles querem justamente para que chegue nos 45 do segundo tempo. É o fulano, ele, então vou votar nele. Exatamente. Voto... Não, tem gente, né, vocês sabem disso, que vai decidir o seu voto. Os votos, na verdade, são decididos na semana da eleição.
E tem gente que vai decidir no dia da eleição, horas antes. Por que vocês acham O que... dia antes, Por que vocês acham que no dia da eleição, as escolas, né, que é onde é feita a votação, eles fazem aquele... Joga um monte de santinho? Porque tem gente que vai pra lá votar, pega o santinho e vota no cara que ele viu jogar no chão. Eu já vi muito isso. Eu já vi muito isso. Entendeu? Tem esse pessoal que faz isso. Então, assim, a grande maioria não tá ainda pensando em eleição. Por exemplo, tem muita gente que não sabe nem que vai votar em 2 senadores, por exemplo. Entendeu? Quem é teu senador? Quem é teu senador, Vitor? Meu senador? Vou decidir na semana da eleição. Vitor, no seu ponto de vista, qual que seria o recado que você daria, a mensagem que você daria para essa pessoa que não quer sobre política, não quero saber agora, e tipo assim, agora para você, né? Não quero saber, o que você falaria para essa pessoa acompanhar ou não acompanhar, ou se inteirar ou não se inteirar, porque essa é uma política muito diferente. Sim. Né? Poderíamos colocar partidária, porque tem gente da direita, tem gente da esquerda, tem gente fazendo negociação ainda entre os partidos. Qual que seria seu recado para essa pessoa que não se interessa por política? Olha, Lúcia, tem um ditado que diz, né? Aqueles que não se interessam por política vão ter que se contentar em ser governados por aqueles que se interessam, né? Então, assim, eu entendo a revolta do brasileiro, né? Porque a gente vê muita coisa ruim sobre a política, né? Convenhamos, né? É corrupção, enfim, é só coisa ruim. É só coisa, enfim. Então eu entendo a revolta do brasileiro, dele olhar assim e falar assim, cara, eu não quero saber disso. Isso é coisa suja, eu não quero me envolver com isso, não sei o quê. Só que é o seguinte, é pela política que a nossa vida é decidida. A política, ela interfere em tudo na nossa vida. Não tem como você ignorar uma coisa que influencia a sua vida como um todo. A política influencia desde o preço do combustível ao preço do feijão que você compra lá na prateleira do supermercado. Então, assim, a sua vida toda, ela tá envolvida a política, sabe? Você tem um pensamento... Uma vez eu fiz um vídeo sobre o aumento dos combustíveis, né? Aqui no estado do Amazonas. No Brasil, faz tempo que eu fiz esse vídeo. E aí eu vi uma pessoa comentando bem assim. Falando, não tô nem aí, isso não me importa, eu não tenho carro mesmo. Eu sei. Aí eu falei, cara... Eu sei quem foi. Aí eu falei assim, cara, eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? É triste esse tipo de pensamento, porque vamos lá, você não anda de carro, beleza, você não tem carro, você não tem essa experiência de ir lá abastecer e sentir o peso do valor da gasolina. Mas vai influenciar no Uber que tu pega, miserável. No Uber que tu pega, a comida... que está lá no supermercado, a comida, ela não nasce lá no supermercado. Olha só que interessante, né? O feijão, ele não nasce na prateleira, ele é transportado. Ele é transportado pelo quê? Por veículos automotores que dependem de combustível. Seja o avião, seja barco, seja navio, seja... Automaticamente o custo do teu produto vai aumentar. Exatamente. Miserento. Então, assim, por mais que você não tenha carro, não tenha moto, que você ande a pé, mas tu come, meu irmão. E a comida que tu come, ela anda de carro, ela anda de caminhão. E isso vai influenciar no preço da comida que tu compra. Nosso estado, né? Exatamente, que é um estado que a gente tá completamente isolado do resto do Brasil, né? É muito difícil as coisas chegarem aqui. Então, assim, esse pensamento, né, das pessoas de não se interessarem pela política é muito ruim, como você falou. Só quem se favorece disso são os maus políticos, né? Político, todo mundo é bandido, todo mundo é ruim. Não acho, cara. Vamos lá. Lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Sabe quantos deputados nós temos? 513. 513 deputados. Mas a gente só conhece os pilantra, tu já reparou? Mas tem uns caras lá que tem umas pautas boas. Tem uns caras lá que, sabe, eu não acredito. Por que não aparece, Vitor? Porque eu acho que esse tipo de coisa também não vende na mídia, né? O que vende é a baixaria. O que vende é a porrada. O que vende é a Erika Hilton, né? Também, entendeu? Eu acho que o que vende é... O brasileiro gosta de consumir um conteúdo ruim, né? Mas assim, todo mundo ali é bandido, a gente tem 513 bandidos? Não acho. Pode ter uma parte grande? Pode ter sim, né? Convenhamos. Mas não acho que... Não é possível que não tenha pelo menos 1 ou 2 ali que, caramba, esses caras, sabe? Tem um trabalho legal. E tem. Quem acompanha a política sabe que tem. Mas, como eu tô te falando... Tu gosta do Nicolas? Gosto dele. Eu acho que é um rapaz que tem um futuro muito, muito brilhante. Eu acho que ele é um cara coerente. Eu acho que isso que faz as pessoas terem uma admiração por ele, no sentido de todo mundo ter uma admiração. Por exemplo, vamos lá. Por que eu digo que ele é coerente? Não sou de direita, né, pessoal? Não sou de direita, não gosto da direita, tal, isso aqui. Ok. Tudo bem.
é direito seu. Mas é inegável o fato de que o Nicolas é coerente no sentido de que se ele fosse um cara sujo, tu já não acha que já não teria aparecido alguma coisa contra ele? Pelas coisas que ele faz? Muita coisa. E ele nem precisa, até porque hoje é o cara mais hypado na rede social, falando de políticos. Só o nome dele já se vê. Hoje ele é um popstar, cara, queira ou não queira. Sim. Agora, isso levanta também muitos inimigos. Né? Muita gente querendo derrubar ele. Então, assim, e ele peita o STF de uma maneira assim que eu fico, cara, esse menino, ele tem coragem. E pra fazer isso, o cara não pode, meu irmão, dever ter o rabo preso com nada. Exatamente. Então, assim, ele é coerente. Coisa que eu não vejo, às vezes, em muita gente da direita. Entendeu? Tem muito aquele negócio, o pessoal fala Deus, pátria, família, e o cara tem uma vida totalmente... É real isso, convenhamos, acontece, né? Mas não, eu vejo ele que ele é um moleque coerente, né? É um cara que não tem rabo preso, é um cara que peita o STF, um dos poucos que tem a coragem pra fazer isso. E se fosse um cara que fosse enrolado, meu irmão, já teria aparecido coisa desse rapaz. Há muito tempo já teriam derrubado ele, porque eu tenho certeza que tem muita gente que quer o mal daquele menino. Então ele é um cara coerente, eu gosto do trabalho dele, eu acho que ele ainda tem tempo pra isso. Ele precisa realmente ter mais conteúdo político, por exemplo. Eu acho que um cara do posicionamento do Nicolas com conteúdo que o Kim Kataguiri tem, por exemplo, Kim Kataguiri é um monstro de inteligência, convenhamos. Seria fenomenal, mas ele tem tempo para construir isso. Eu acho que ele vai buscar isso, com certeza. Eu parto do princípio que a educação, duas coisas que tem que ter ali no ensino médio, Vitor. Não sei se tu concorda comigo. Vou dar um exemplo. Estados Unidos. Lá no ensino médio você aprende educação financeira. A nossa matéria, aqui no Brasil, não temos isso. Deveria ter duas coisas. Uma educação financeira e a outra alguma coisa, uma matéria voltada para você aprender política desde cedo, cara. E você não aprende. Porque o que acontece, na maioria das vezes? Acontece isso aqui, ó. Queira ou não queira, massa é C e D. E o que acontece antes da eleição? O cara vai lá, te compra com rancho, te compra com uma cesta básica, te compra com um óculos de grau, te compra... E o filho tá vendo isso. O que ele vai fazer quando tiver maior, quando for votar? Vai fazer a mesma coisa. E a partir do momento que você começa a ter uma educação financeira, aula de educação financeira para virar um empreendedor, e matéria sobre política, você começa a ter... Por que a galera se interessa? Porque não vem de base. E deveria vir de base. Meu princípio, tá? Se eu fosse um político, governante, é algo que eu... Mas só parece que o governo... Desculpa. O governo não quer que você aprenda nem educação financeira e nem assuntos políticos. Eu acho, Harrison, inclusive, né? Eu costumo dizer, se um dia, né, eu fosse, sei lá, um político, alguma coisa do tipo, eu ia lutar para ter um projeto de lei que ensinasse nas escolas o artigo 5º da Constituição, né, porque não tem esse ensinamento. E se você for ver no artigo 5º da Constituição, por que o artigo 5º da Constituição? Porque lá tá os direitos fundamentais de todo brasileiro, né, direito à moradia, direito à educação, direito... Enfim, tem uma lista lá de direitos que você tem, direito à liberdade de expressão, enfim, são vários direitos fundamentais. O artigo 5º da Constituição é gigante, tem muita coisa. Só ali acho que dava 1 ou 2 semestres para estudar aquele artigo. Eu acho que isso deveria ser ensinado no ensino fundamental, ou pelo menos no ensino médio do nosso Brasil. Por quê? Porque se a pessoa ela entende que ela tem direitos, né, que ela tem direito àquilo, ela passa a exigir aquilo, entendeu? Por exemplo, a gente tem direito à moradia e à educação e à saúde, isso é constitucional. Então, assim, quando você vê as coisas não funcionando, você não tem... Eu vejo gente que tem medo, às vezes, de reclamar. Tipo assim, um cara tá com uma dificuldade de um atendimento numa UPA ou no 28 de agosto, sei lá, e aí tem medo de reclamar, de sofrer represália. Ai, não sei o que vai acontecer, não sei o que se eu divulgar isso e tal. Cara, é direito seu. Isso é constitucional, você tem direito a ter acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade. E as pessoas elas não exigem porque elas não sabem que elas têm esse direito. Então, assim, eu acredito que nas nossas escolas deveria ser ensinado pelo menos o artigo 5º, que seria assim, uma espécie de educação política, né? Para as pessoas entenderem quais são os direitos dela. Eu acho que isso faria com que as pessoas exigissem muito mais dos nossos políticos. E, infelizmente, as pessoas, Harrison, têm uma mentalidade que é o seguinte: eu estava conversando com um amigo e ele falou que um certo político daqui da região estava pedindo voto, não nessa eleição de agora, nem na passada, já faz tempo isso. E ele foi conversar com uma moça, né, de aproximadamente 17, 18 anos ali, que já votava,
né? E aí ele foi falar para ela das propostas dele e tudo mais, né? Fazer, né? O pedir voto, né? É o pitch dele. E tal, conversando com ela. Aí diz que é uma moça nova, jovem, tá? Falou assim, tá bom, tio, R$100 pra eu votar no senhor. Aí ele ficou assim, não é assim. Aí foi explicar, olha, você não pode ser assim, 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 porque você nem conheceu os projetos e tal. Era um cara que tava querendo, né, fazer a coisa certa. Aí ela ouviu e tal, e falou assim, tá bom, tio, eu faço por 50. Meu Deus, negociando voto. Então, assim, o povo também, sabe, eu costumo dizer o seguinte, há uns 20 anos atrás, você não ter acesso à informação, poxa, ok, né? A informação toda que vinha era da Globo, era só isso que a gente tinha. Mas hoje também o povo tem acesso à informação muito, muito melhor do que antigamente. Isso daqui, né? As pessoas podem pesquisar, podem se interar, mas não há esse interesse, né? E eu acho que parte da culpa do Estado é de não despertar esse interesse com matérias na escola e tudo mais. Mas o povo também, que tem acesso à informação, ele também tem que se interar um pouquinho. Justamente por isso, porque isso influencia na nossa vida como um todo. Tá bom? Não é porque, eu quero ficar só vendo vida de político. Não, pô. Mas é porque, poxa, isso vai influenciar no teu combustível, no teu alimento, na tua escola, enfim, cara, em tudo, em tudo. Os interesses que se tem, né? Eu vou contextualizar a pergunta dele para você, porque nós temos 3 filhos. Sim. E eu digo para você que eu venho de uma família, eu sou de Manicoré, eu venho de uma família de 10 irmãos. E aquilo que eu falo que aquilo que você não acredita não desqualifica aquilo que já existe. É só você que não acredita, mas existe. Sim. Parte de você mudar a sua vida. E você falou, há 20 anos atrás, de fato, não tinha informação. Mas você é aquela pessoa que você vai sempre aceitar aquilo, né? Não, eu fui aquela pessoa que eu nunca aceitei o que a sociedade, o que o município, o que a minha mãe, dentro da minha casa, falava. Você vai ter que ser isso. Não, não quero. Você tem que fazer isso. Não, não quero. E ali eu mudei a minha vida, porque eu digo que eu nasci com um propósito como todos nasceram. Sim. Basta você, né, entender qual que é o propósito de Deus na sua vida. E eu saí dali, vim para Manaus, o marido, nós somos casados há 23 anos, temos 3 filhos. E essa base da educação nós falamos para o nosso. E mudou a média. Isso é uma média de estudo, de que uma família sair da miséria, da pobreza, para você começar a empreender, ter uma empresa, é 10 gerações. Eu quebrei isso em uma. Porque na minha geração, na minha... Quebrou o ciclo, eu quebrei né? o ciclo. Sim. Primeiro, porque eu não aceito. Segundo, onde que eu vou buscar informação? Isso atrás. A gente está falando do agora, com todas as informações de do mundo que a gente tem. Então, se a tua base, a gente pode cobrar do governo o tanto que a gente quiser, e você fique à vontade, porque o voto está na sua mão, você decidir. Mas parte da sua casa, é muito fácil eu culpar o outro. Sim. É muito fácil eu culpar o governo. A culpa é sua, porque dentro da sua casa, você não faz o básico, que deveria ser feito. Então, a primeira venda, o primeiro pitch, a primeira informação tem que ser na sua casa. Com Se meu certeza. marido não comprar a minha ideia, não tem como eu vender para você a minha ideia. Porque é ele que convive, ele que me conhece. E não adianta eu ser uma pessoa lá fora se em casa eu sou outra, acredite. Os meus filhos me conhecem assim como conhece ele. Nós temos princípios e valores inegociáveis. E era assim para ser. Só que você negocia por R$100. Não, paga 50. Entende? Porque você não conhece a base da cultura. Então eu posso exigir do meu governante? Posso. Na urna. E aí surgiu uma conversa semana passada de uma amiga falou assim... Se aquele candidato te comprar o voto, aceita, pega o dinheiro. Concordo, tá tudo certo. pega o dinheiro, vai porque dispensar na o hora, dinheiro. na urna, Mas vota em quem tu quiser. Vota em quem você achar coerente, que você quiser. Pega, o dinheiro é seu. Ele não tá te comprando, o dinheiro é seu. Você já pagou imposto, o dinheiro é seu. Então, faça o que deve ser feito, procure informação. O Vitor tá todos os dias nas redes sociais, daqui a pouco ele vai falar as redes dele sociais para vocês, mas ele tá todos os dias dando informação para que você tenha essa mensure o tamanho da política que está esse ano de 2026 para governo, para federal, para estadual, para Senado, né? Para que a gente possa entender o tanto que isso pode prejudicar ou nos ajudar ali na frente. Tem uma pesquisa que saiu, que tem um candidato da Qualia, né? A qualitativa, que saiu um candidato que vem a federal, que ele nem foi citado nos interiores, e ele é hypado aqui na mídia. Então, como isso pode? Por conta da informação, você ainda está buscando. Nós vamos ter uma era de crianças e uma geração dos adolescentes
Mas a gente até viu isso, não foi, marido? Que são pessoas que vão ser mais, abre aspas, burras. Por quê? Porque eles não têm a coerência, TikTok da vida, é shorts da vida. E aí vou voltar de novo, é a base. Como tá a tua base? Como é a tua base? Então isso fica a dica. É o que eu queria contextualizar quando ele abriu essa questão de trazer a gestão financeira, de trazer a política, a informação. É da escola? É. Mas a escola ela não tem, ela dá uma continuidade naquilo que é a tua base na sua casa. Vitor, o político tentar fazer o certo, pode dar certo? Cara, eu acho que pode. É difícil. Não vou dizer tentar não. O político fazer o certo, pode dar certo? Com certeza, eu acho que sim, claro, com certeza. Eu acho que deveria ser esse o pensamento, né? Eu acho assim, eu costumo dizer, Harrison, que na verdade, a gente tem muito esse negócio, né? Esquerda, direita, não sei o quê, papapá, fica essa briga e tal, não sei o quê. Mas no fim, cara, todo mundo quer a mesma coisa, que é o quê? Tu quer ter uma boa educação para teus filhos, para ti, né? Hoje no Brasil, para você ter uma boa educação, você tem que pagar escola cara, mesmo você pagando imposto, né? Você quer ter educação para teus filhos, você quer comer bem, você quer ter segurança, você quer morar bem. Todo mundo quer essas 4 coisas. Só. Entendeu? Então, o trabalho do político em fazer o certo é fazer essas coisas funcionarem, cara. É tu chegar no hospital e tu saber que tu vai ser atendido, entendeu? É tu poder sair na rua sem estar o tempo todo com medo de, sabe, esconder o celular, não sei o quê, assalto, deixa eu falar, lá na Vila de Gold, sabe o que é Vila de Gold? Não. Vila da Prata, mano, pelo amor Vila de de Deus. Gold. E Vila da Prata, que fique bem claro, não é Vila de verdade, Gold é ouro, pô. Ei, Vila da Prata não é São Jorge, que fique bem claro, tá? Tu é doido, eu era o rei lá, pô, eu andava aqui, ó. Hoje eu tenho medo de ir na Vila da Prata ficar dessa maneira, brother. Pois é. Não temos segurança. Continue, perdão, me perdoe. E aí, todo mundo quer isso, cara. E isso passa pela política, tá bom? E principalmente, aí vai falar assim, política estadual também. Mas eu vou mais além, principalmente política federal, porque não adianta aqui o governo do estado prender o bandido se ele não vai ficar lá por muito tempo. Para ele ser punido, para ele realmente ficar lá, para realmente ser severa a pena dele e ele não voltar a cometer esses delitos, isso passa lá pela esfera federal. São leis. Porque tu concorda comigo? Eu tô terminando direito agora, né? Pretendo também advogar e tudo mais. O pessoal fala muito, né, mal do advogado. advogado solta bandido e não sei o quê. Tem muito disso também. Quem atua na área criminal, sim, né? Mas tu concorda comigo que não é o advogado que solta. Ele solta porque tem lei que permite que ele faça o trabalho dele. Sim, exatamente. Entendeu? E quem é que faz a lei? Quem faz a lei é o advogado? Não. Quem faz as leis nesse país, pra você que não sabe, é o poder legislativo. Quem é o poder legislativo? É os nossos deputados federais e os nossos senadores. São eles que fazem as leis. É a política. Fica a dica. Entendeu? Por isso que a política é tão importante na sua vida. Exatamente. Então não adianta, né, falar assim, o governo do estado, não tô dizendo que não precisa melhorar, mas não adianta prender se o cara não vai ficar preso. E aí tem a questão da política econômica também, que é a questão de falta de grana, de pobreza, isso influencia, não é pré-requisito, tá? Não, mas influencia sim no aumento da criminalidade, mas não é porque o cara é pobre que o cara vai ser bandido, que fique muito claro isso. Isso não é regra, né? Porque a gente tem o que hoje mais ou menos 43 milhões de pessoas que vivem em periferias no Brasil e a gente não tem 43 milhões de bandidos, né? Na verdade, a maioria das pessoas são honestas, estão lá tentando mudar de vida, estão lá vivendo e tal, né? Tem essa cultura, porque é pobre, é bandido. Não, mas isso influencia sim. A falta de oportunidade também colabora com o aumento da criminalidade, sim. Então, tudo isso tem a ver com a política. É um ciclo. Não adianta só prender se a lei permite com que seja solto. Não adianta também só punir se também não tem oportunidade de emprego, se também não tem educação, se também não tem nada, o resto das coisas funcionando. É verdade. Então, tu tá vendo como a política influencia? Em tudo. O ecossistema. Desde o teu feijão até o roubo do teu celular, tudo, meu irmão, tudo. É só uma cervejinha. O papo ainda tem isso. Ei, Harrison, o papo é tão bom que nem vê o tempo passar. Não, vai ter que vir. Na verdade, a semana que vem já tinha alguém pra te sentar na mesa. De novo. Porque... Vai sentar na mesa pra entrevistar os próximos. Tu é doido, meu irmão. Porque é muito bom, muito bom. Nem sente a conversa, você vai embora e é tão bom, né? Não, eu gosto de conversar com ele. Mano, eu tô falando, eu fico 40 minutos com o homem no porque telefone. Eu digo vai que embora. Assim, tem que ser uma conversa clara. Quem é essa rapariga? Não, vai lá, é o pretinho. Tá bom.
Vitor, já estamos chegando no final e eu queria que você desse um recado no seguinte, a gente está falando de política, e a ideia é que você leve esse entendimento para a pessoa ABC numa linguagem onde eles consigam compreender de que forma seria esse recado para a pessoa que está te vendo para essa política atual agora. Olha, não vote candidato que compre voto. Pega o dinheiro e vota em outro. Vota em quem você quiser. Ele não vai saber em quem você votou, tá? Tem essa enganação também. Né? Mostra o papelzinho e tal. Lá naquele papelzinho não diz nada. O voto no nosso país, graças a Deus, até o momento, ainda é secreto, tá? Então, assim, vote quem você quiser, não vai por esse meio, não, porque o candidato que faz isso, ele já é mal intencionado. Totalmente. Né? Ele já é mal intencionado. Pega o dinheiro, compra o frango lá do domingo, né? Não dispensa dinheiro, não. Pega o dinheiro, mas vota quem você quiser. E é tudo que eu falei aqui. Se interesse pela política porque ela está na sua vida, ela está no preço da roupa que você veste, do prato que você come, do transporte que você anda, da educação que você ou seus filhos vão ter na escola, no hospital que você precisa ter atendimento. Eu costumo dizer, Harrison, que né, quando tu tá doente, tu vai parar no hospital, tu não quer saber, meu irmão, se o médico é de esquerda, se ele é de direita, se ele é isso, se ele é aquilo. Tu só quer ser atendido. Entendi. E tu quer que as coisas funcionem. E no fim das contas, todo mundo só quer isso. Eu quero que as coisas funcionem tanto quanto você. Você quer que as coisas funcionem? Então se intere, veja quem tem realmente propostas que vão fazer as coisas funcionarem. E escolha baseado nisso. E não no pixizinho, não no R$100, não nos R$50. Não faça isso não, que isso vai ter consequência para você mesmo. E para te acompanhar, qual é a rede? @Victor Savino no Instagram, tudo junto, @Victor Savino, não é Sabino não, SAVINO Savino no Instagram, no TikTok, @Victor Savino também tudo junto, .3. Ah, Vitor, por que .3? Porque foi o único nome que o TikTok aceitou, tá? Miséria, então ficou .3 lá, não tem nada a ver .3 não. Victor Savino .3 no TikTok. E no Instagram, e são as redes que eu mais posto. Eu tenho alguma coisinha no YouTube, mas é pouco. Eu faço parte também do Papo Político Podcast. Eu tenho um podcast também, onde a gente entrevista políticos também. Né? Uma conversa muito legal sobre o Estado, sobre o Brasil. Tenho várias perguntas legais. Acompanhe lá também. E estou também num novo projeto agora, que é O Tabuleiro também, que é um programa de comentário político. Se você quiser também acompanhar, siga lá. Pretinho, e é isso. Obrigado, Pretinho. Eu que agradeço. Você, como sempre... Nunca dispensou um convite, mano. Me sinto honrado e privilegiado. Não, eu que me sinto privilegiado de poder vir aqui conversar com vocês, com certeza. Quero agradecer, estamos finalizando mais um programa. Você acompanha esse programa na íntegra no YouTube. Gente, eu quero agradecer mais uma vez você, Vitor, marido, de estar aqui. Pretinho, né? Marido. Nosso Pretinho. Nosso Pretinho, né? Famoso Pretinho. Famoso Pretinho. E fica já o convite para você, que eu quero que você volte, porque a gente já tem muita coisa bacana para frente, para a semana, para a gente conversar. Abre uma janela aí nessa tua agenda para você estar aqui com a gente. Vamos ver. Então, eu quero falar com a Anne, gente. Eu quero um só com a Anne, porque a Anne... Aí, só marcar. Você já entrevistou ela, você sabe. Com certeza ela vem Muito obrigado mais uma vez por todos, viu, gente? Muito obrigada. Cheiro, beijo, ela viu. Tchau.